treinamento Zorro, na Michigan. No último episódio, a gente tinha acabado de criar uma empresa chamada Google, criamos um contato para ela chamado Josidit e depois uma transação, que tinha um nome que eu coloquei para me ajudar a identificar o cliente e o projeto que ele tinha para 2018. Na minha apresentação aqui, eu estava falando que quando a gente colocou ele em análise de necessidades, uma tarefa foi criada para esse cliente automaticamente. Uma tarefa para mim, na verdade, eu como vendedor. Foi criada automaticamente para eu acompanhar melhor essa transação, não deixar ela escapar das minhas mãos. Então, um checklist das coisas que a gente tem que fazer é, a gente editou o estágio? Sim, por isso que ele foi criado automaticamente. A gente trouxe o estágio, ele estava no estágio de qualificação, e aí a gente colocou ele no estágio, de análise de necessidades. Agora a gente vai executar a tarefa. Como é que eu faço isso? Bom, é que eu estou na página do cliente. Mas se eu voltar na página inicial, a minha visualização aqui é das tarefas que eu tenho em aberto. Tá vendo aqui em minhas tarefas abertas, tarefas que eu ainda não fiz. Para eu entrar na tarefa e fazer ela, eu tenho que clicar onde está falando embaixo de assunto, do assunto da tarefa. Porque se eu clicar aqui, eu vou para aquela transação que eu criei, que é Google Card 2018. Então eu quero entrar na tarefa que eu preciso fazer, que é confirmar se o cliente recebeu o formulário de análise de necessidades. Se ele recebeu, eu não crio outra tarefa para fazer a análise de necessidades. Eu aproveito a mesma ligação e já começo a trabalhar em cima dele. Principalmente se o cliente já tiver respondido o formulário, eu uso essa mesma tarefa. Ou seja, o sistema criou essa tarefa automaticamente, enviou um formulário para o cliente responder, e se o cliente respondeu ela vem direto para mim, eu já leio e ligo de volta para o cliente. Essa tarefa aqui então serve para me lembrar quando que eu devo fazer ela. E eu, assim que eu terminar esse vídeo, eu vou editar para que ela tenha um campo da data, para eu saber até quando que eu posso fazer essa tarefa. Mas então, eu vou lá dentro da tarefa. Aqui são todas as informações que ele acha que o sistema entende como relevante para a gente. Aqui ele está falando que a prioridade dessa tarefa é alta, eu posso editar isso, que a transação para essa tarefa é a Google Card 2018 e o proprietário sou eu. Antes o proprietário era a Lara, eu mudei para ficar mais fácil de visualizar. Um detalhe. Para quando que essa tarefa foi agendada? Tá falando aqui, ó, a informação da tarefa. Proprietário Ivana, o assunto, confirmar o recebimento, como a gente já tinha falado, e o agendamento dela é dia 18/1/2018, à meia-noite. Isso aqui é um horário que o sistema jogou automaticamente, mas na verdade não interessa muito. Se eu quiser mudar, eu clico no lápis e clico na data, eu não preciso escrever a data. Quando eu clico na data, ele vai me dar o calendário, que é bem fácil de visualizar. Hoje é terça, então eu quero ligar para o cliente na quinta-feira, dia 18. Só que eu quero ligar, eu uso a rodinha do mouse para olhar aqui. Eu quero ligar às 9 da manhã. É só clicar aqui e ou você puxa para cá assim, ou eu uso a rodinha do mouse. Então quero ligar às 9 da manhã. Horário de fechamento. Isso daqui eu não mexo. Esse horário de fechamento aqui é o horário que eu criei essa transação. Essa atividade. O nome do contato. Se eu quiser, eu posso até colocar esse nome do contato aqui. Mas não é muito importante, porque quando eu ligar para o cliente, eu vou apertar, eu vou entrar nas informações da empresa. Então, eu vou clicar em Google Card. Daqui a pouco eu mostro para vocês isso daí. A prioridade é alta, a situação não começou. Se eu já liguei para o cliente e estou esperando alguma coisa, eu vou mudar a situação para em progresso. Porque eu estou fazendo, ainda não terminou, mas eu ainda já estou fazendo. E aqui, eu vou em notas, essa descrição é para alguns casos específicos. Se eu quiser, por exemplo, me lembrar do que eu preciso falar com o cliente, eu escrevo em descrição. A notas é para escrever o resultado da ligação. Então eu colocaria aqui que o cliente recebeu o formulário e estou criando um orçamento para enviar. Pronto. Clico em salvar. E aqui está alguma nota sobre o resultado dessa ligação.
Como eu estava falando, se eu estiver ligando para o cliente agora, vamos supor que eu realmente estou executando essa tarefa agora. Eu preciso ter as informações dele na minha frente. Como é que eu faço isso? Eu vou lá, clico em Google Card, vejo em que estágio que ele está para eu me lembrar na hora de ligar para ele. Ele está em análise de necessidades. Então eu tenho que fazer algumas perguntas específicas. E eu dou uma olhada também na data de fechamento aqui para ter uma noção da minha previsão interna, se eu estou vendendo bem esse mês ou não. O Zorro também agrupa todas as atividades que eu preciso fazer para essa transação aqui dentro do cadastro. Lembrando que eu não estou no cadastro do cliente, eu estou no cadastro da transação. Como tá em cinza claro aqui. Se eu quiser ver as informações da empresa, eu vou aqui em Google Inc. Aí eu tenho as informações que talvez eu precise para eu comunicar com o cliente. Pode ser que, como eu estou fazendo análise de necessidades, eu quero confirmar com ele o CNPJ ou o telefone da empresa. Apesar de eu ter criado o contato e a empresa bem recentemente, né? Mas você viu que eu consegui ir clicando de um lugar para o outro. Eu estava em atividades, fui para transação, fui para empresa e por último eu quero ir em contato. Se eu já souber o nome do contato certinho, eu não preciso ficar clicando desse tanto para achar quem eu estou procurando. Eu posso vir aqui e digitar Josidit. E vai me aparecer aqui a empresa Google, porque a Josidit está relacionada a essa empresa, ou o contato, a senhora Josidit Amaral. Então, eu quero entrar no contato da Josidit. Ele vai me abrir a página automaticamente. E aqui eu posso confirmar algumas informações com ela. A gente vai criar um campo aqui de aniversário, também que eu posso confirmar o aniversário do contato e etc. Tudo isso aqui é para facilitar o atendimento do cliente. Agora, voltando à página inicial, que é onde está a minha atividade, vamos supor que eu realmente já confirmei o recebimento do formulário e quero fazer uma proposta de valor. E já fiz, na verdade. A proposta de valor, no caso aqui, é a criação de um orçamento. Então, eu vou executar essa tarefa, eu vou fechar a tarefa. Eu clico nesse botão verdinho aqui, fechar tarefa. Tem certeza que deseja marcar essa tarefa como concluída? Tenho, porque eu já concluí ela. Pronto. Aí ele me deu uma opção muito interessante aqui, que é adicionar tarefa de acompanhamento. O que significa isso? Como eu acabei de criar um orçamento para o cliente Google, eu quero acompanhar se ele recebeu o orçamento, se os diretores dele viram esse orçamento, ou seja, eu não posso deixar esse cliente escapar. Então eu vou adicionar uma tarefa de acompanhamento. Voltando para minha apresentação, para colocar em contexto o que a gente está fazendo, eu mudei o estágio, né, para análise de necessidades, eu executei a tarefa, que é aquela de confirmar o recebimento do formulário, eu realmente falei sobre o formulário e levantei as necessidades, e agora esse botão que eu acabei de apertar por último, eu estou agendando tarefas, que é de acompanhamento de orçamento. Qual que é o assunto? Eu vou clicar nessa paginazinha aqui para me dar as opções. Bom, eu quero apresentar a empresa, já fiz. Eu já fiz o levantamento de necessidades. Agora eu quero acompanhar esse cliente na etapa de negociação, vamos supor. Então eu posso fazer uma negociação de preço, ou de prazo, ou posso falar simplesmente sobre a arte ou sobre a personalização. Então, vamos para esse exemplo do Google aqui, eu vou colocar uma negociação de preço. Para quando que eu quero fazer esse agendamento? Bom, lembrando que essa data aqui não necessariamente significa que eu preciso fazer nela, eu posso fazer antes. Se eu fizer depois, vai estar marcado que eu estou atrasado com a minha tarefa. Então, eu quero fazer essa tarefa dia 19. Por quê? Porque agorinha eu editei essa tarefa que eu concluí para dia 18, mas não tem problema não. Vamos supor que eu liguei para o cliente antes da hora e agendei um acompanhamento para dia... Não, 19 está muito longe, né? Vamos amanhã já, que eu tô doido para vender. Que hora que eu vou fazer isso? 1 da manhã? Não, porque o cliente vai estar dormindo. Então eu quero fazer às 9 da manhã de novo, que é um horário bom. Ele vai estar relacionado a o quê? Essa parte aqui é muito importante. Porque, como vocês podem ver, eu vou cancelar aqui só para mostrar uma outra informação, eu já volto para isso daqui.
Quando eu estou vendo uma atividade, ele me dá algumas informações relevantes do lado direito. Nesse caso, essa atividade está relacionada a uma transação. Então, ele vai me dar as informações só da transação. Essa atividade foi criada automaticamente pelo sistema, só lembrando. Como eu quero ter as informações do cliente, ou seja, da empresa, eu vou fazer essa atividade relacionada à empresa. Que aí, quando eu abrir a atividade, vai estar do lado direito aqui, como vocês podem ver, as informações da empresa, que não é o caso desse exemplo aqui. Então, negociação de preço, como eu estava falando, para o dia amanhã, que hora? Às 9 da manhã. E ele vai estar relacionado a, como eu acabei de falar, a empresa. E eu vou pesquisar aqui, ó. Aí, ele já apareceu para mim em primeiro, porque foi o último cliente que eu criei. Mas se eu quisesse pesquisar, eu poderia digitar Google e clico na lupa. Vai me aparecer todos os clientes que têm esse nome. Eu clico nele, então ele puxou esse cliente Google aqui para estar relacionado à atividade. Qual que é a prioridade? Bom, acompanhamento de orçamento é muito alto, mas não é o altíssimo. O altíssimo seria alguma coisa próxima ao fechamento. Qual outra prioridade que eu poderia colocar? Média. Talvez média seria análise de necessidades. Talvez baixa ou normal seria uma qualificação. Baixa eu acho que nunca deveria ser usado, né? Porque a gente nunca tem prioridade baixa com uma venda. Nesse caso aqui a gente vai colocar como alta. Qual que é a situação dessa atividade? Ou seja, o progresso, né? O status dela. Não começou, porque eu ainda não liguei para o cliente, não fiz o processo de acompanhamento do orçamento ainda. Qual que é o lembrete? O lembrete é uma forma do sistema me lembrar que eu preciso fazer isso. Como eu marquei a minha ligação para amanhã, às 9 da manhã, eu quero receber um lembrete um pouco antes. Ou seja, amanhã, né, dia 17, só que um lembrete às 8h30. Repetir? Não precisa repetir porque eu vou fazer o acompanhamento de orçamento só uma vez. Qual que é a advertência? Ou seja, como é que o sistema vai me lembrar? Por e-mail ou com pop-up? Eu quero um pop-up, que senão a minha caixa de entrada fica cheia de e-mail. Então eu clico em pronto. O pop-up significa que o sistema vai aparecer no canto direito da tela aqui, um lembretezinho falando assim, amanhã você tem, em 1 hora você tem, ou na verdade em meia hora, né? Em meia hora você tem que fazer acompanhamento de orçamento com a empresa Google. Aí eu, tudo bem. E em mais campos? O que tem em mais campos? Eu posso colocar um contato aqui. Isso é muito bom porque ele vai me lembrar, ele vai me dar as informações do contato certinho que eu preciso fazer. Então eu quero clicar em todos os contatos, certo? Para eu conseguir pesquisar, porque senão contatos relacionados ele não vai conseguir achar. Então, todos os contatos, Josidit Amaral. Qual que é a descrição? A descrição é a da atividade, não necessariamente disso daqui, não tem nada a ver com isso aqui em cima, é a descrição da atividade em si. Qual que é a descrição? Eu quero me lembrar de alguma coisa para amanhã e eu não esqueci. Então, descrição, acompanhar o orçamento, esperando diretor voltar de férias. Pode ser uma informação que eu coloco aqui, para me lembrar de que eu estou esperando o diretor voltar de férias, para não ficar muito no pé do comprador ou alguma coisa parecida. E se enviar e-mail de notificação é a mesma função daquele outro, é para me lembrar que eu tenho que fazer isso. Mas ele sempre vem no horário da atividade. Aquele lá, que era o lembrete, ele vem no horário que eu determinar aqui, que é diferente, né? Eu coloquei um lembrete para as 8h30, mas a atividade mesmo eu coloquei para as 9 horas. Então eu coloco salvar. Eu completei aquela tarefa antiga do formulário e a tarefa foi adicionada com sucesso. A tarefa junto, porque ele não sabe português direito. Mas como a gente viu aqui, as minhas tarefas abertas são as que eu ainda tenho que fazer, só tem uma. Aquela do formulário sumiu, porque eu completei ela. Então aqui eu criei uma nova tarefa, que é a negociação de preço. Mas eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de atualizar o estágio do cliente. Mas vamos lembrar o que eu tenho que fazer agora. Eu estava em análise de necessidades e eu agendei a tarefa. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é colocar o cliente na etapa de proposta de valor. A primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse caso, é
alterar o estágio desse cliente. Então, vamos voltar lá no Zorro e vamos alterar o estágio da transação do cliente. Eu estou com ele na cabeça, certo? Então, eu posso vir aqui e digitar Google. Ele vai mostrar aqui para mim o Google Card, ou a tarefa Google, ou o contato Google. Vamos dar um Enter aqui para ver melhor. Bom, eu tenho a empresa Google, eu tenho o contato Josidit, que está relacionado ao Google, né? A Josidit está relacionada ao Google. E tenho a transação Google Card. Eu quero entrar nessa Google Card. Lembrando que eu também posso vir aqui, ó, que é uma tarefa aberta que eu tenho para fazer, clicar em Google, que é a empresa, e aqui clicar em Google Card. Tá vendo então onde está escrito transações? Todas as transações do cliente vão ficar listadas aqui eventualmente. Então, Google Card 2018. Bom, eu quero atualizar o estágio do cliente. Ele não está em análise de necessidades mais, ele está em proposta de valor. Uma forma de fazer isso é eu clicar aqui em proposta de valor. Então dá para ver que ele já alterou o estágio do cliente, proposta de valor automaticamente. Mas eu vou voltar ele para mostrar outra forma que eu posso fazer isso. Análise de necessidades. Eu quero clicar em transações para ver em todas as transações aqui, que tem poucas na verdade. A gente está começando. E eu posso arrastar o cliente, que é muito mais fácil. Ele está em análise de necessidades, eu vou arrastar ele para proposta de valor. Agora o cliente tem proposta de valor. Eu atualizei o estágio, que é o que eu precisava fazer. Voltando da minha apresentação, o que mais que eu preciso fazer? Bom, preciso enviar um e-mail com aquele orçamento, um e-mail bem organizado, bem bonito, que a empresa já vai ter, que é um template bem estruturado para a gente mandar um orçamento para ele, e executar a tarefa de fazer o acompanhamento do orçamento, que a gente vai fazer depois, agendar uma nova tarefa, né, que a gente vai fazer uma tarefa para negociar algumas coisas específicas, porque apesar do nome daquela atividade que eu criei ser negociação de preço, aquilo realmente é um acompanhamento de orçamento. É só o nome que eu escolhi que não foi uma ótima opção. Mas então a gente vai criar essa opção de negociação depois que eu fizer o acompanhamento, quando eu já estiver negociando. Aí quer dizer que o cliente vai passar da fase de proposta para negociação. Mas antes disso, tem mais uma coisa que eu preciso fazer, que é renomear a transação. Essa é muito importante, porque o nome da transação hoje é Google Card. Esse nome não existe no GS. Como a gente criou um orçamento no GS, eu quero editar o nome para eu conseguir achar essa transação pelo número do orçamento. Ou seja, antes da gente ter um orçamento para o cliente, a gente coloca um nome que vai ajudar a gente a identificar essa empresa e a transação do cliente. Mas a partir do momento onde a gente cria um orçamento no GS, a gente vem cá no nome da transação e muda para o número do orçamento dentro do GS. Nesse caso aqui eu criei um número fictício 32145. Agora eu posso preencher essas outras informações, porque eu já tenho esses dados a partir do orçamento do GS. Qual que é o preço unitário? Vamos supor que é 0,45, certo? Qual que é a quantidade? Vou colocar aqui 5.000 cartões. O prazo de pagamento que eu espero. Bom, é um cliente que está comprando pela primeira vez. Vamos colocar à vista, né? Para ficar claro. E aí, como eu executei uma tarefa de análise de necessidades, eu já tenho uma noçãozinha de quando que o cliente vai fechar. Então, eu posso usar essa oportunidade agora para atualizar essa informação. O Google me falou que o diretor dele está viajando, então acho que eles vão fechar em fevereiro só pelo dia 8 ou 9. Então, eu coloco aqui, data de fechamento que eu estou prevendo. Essa informação aqui, muitas vezes o cliente não tem. Mas é muito interessante a gente perguntar se o cliente tem uma previsão para falar para a gente. Muitas vezes ele tem, a gente esquece de perguntar. Então é importante perguntar se ele tem uma previsão de fechamento. Então vem cá e dou salvar. O sistema calcula automaticamente o valor do pedido, né, a partir do preço e da quantidade que você falou. A última coisa a ver agora é aquela atividade de acompanhamento de orçamento. Como a gente estava falando aqui, eu tenho que executar essa tarefa. Então, voltando lá na minha página inicial, eu tenho essa tarefa para executar. Uma outra forma de ver essa tarefa, muitas vezes mais interessante, é clicar no módulo Atividades, porque a visualização dela é bem interessante.
Aqui ele está listando todas as atividades de todo mundo, certo? Se eu apertar nessas barras verticais aqui, as horizontais estão selecionadas. Se eu clicar nas verticais, eu tenho uma noção muito boa das transações que estão abertas, de transações para clientes ou de transações para contatos ou candidatos. Candidatos é como se fosse prospects. Bom, eu preciso fazer a negociação de preço. Então, eu vou lá na atividade. Lembrando que eu relacionei essa atividade à empresa e à transação. E é muito interessante isso, porque nessa página que eu estou olhando aqui agora, eu tenho todas as informações que eu preciso para fazer a ligação para o cliente. Eu tenho as informações do contato, por exemplo, eu posso ter nome e vou ter e-mail aqui e algumas outras coisas. Ou eu posso ir nas informações do Google, como vocês estão vendo que eu estou conseguindo selecionar aqui. O Google tem algumas outras informações interessantes aqui. O Google, no caso eu não tenho um site, 0 seguidores, e está falando que eu tenho uma atividade aberta para o Google. Linha do tempo. A linha do tempo me fala, é como se fosse o feed que eu expliquei na parte 1. Ela me fala tudo o que eu já fiz em relação a esse cliente, essa empresa. E a Joside, a mesma coisa. A linha do tempo me fala tudo que eu já fiz em relação ao contato, desde a sua criação até criar uma tarefa para esse contato. A gente vai ver porque que não está aparecendo o telefone aqui depois. Mas o e-mail eu consigo ver aqui e consigo confirmar com ela esse tipo de coisa, né? Bom, confirmei, fiz o acompanhamento de orçamento, apesar do nome eu ter colocado negociação de preço, e eu vou fechar essa tarefa. Eu desejo criar uma tarefa de acompanhamento? Desejo sim. Por quê? Porque isso aqui é a parte que sempre vai aparecer, independente do estágio onde a gente estiver. Lembrando que na fase 1 tinha agendar tarefas, na fase 2, que é a análise de necessidade, tinha agendar tarefas, e agora na proposta de valor também tem agendar tarefas. Nesse caso aqui, eu quero criar uma tarefa para negociar prazo de entrega. Porque vamos supor que esse é um detalhe que o cliente realmente precisa, mas que eu não estou conseguindo oferecer, ou que talvez eu não queira oferecer da forma como ele pediu, né? Então, eu não tenho negociação de prazo de entrega, mas eu posso escrever aqui. Negociação, prazo de entrega. Quando que eu quero fazer essa transação? Bom, a gente está fazendo tudo num dia só aqui, né? Mas eu quero fazer essa negociação até a quinta-feira. Ou seja, eu posso fazer hoje, amanhã, depois, até a quinta-feira. Eu quero colocar um horário de 9 horas da manhã aqui. Vamos supor. Relacionado a qual empresa? Ao Google. Qual é a prioridade? Eu coloco altíssima porque eu já estou na fase onde eu estou negociando coisas bem importantes com o cliente. E a situação não começou, ou eu posso colocar em progresso se eu já estiver falando com o cliente agora, né? Se na mesma ligação eu fechei uma tarefa, ou seja, eu perguntei para ele se ele recebeu o orçamento, que era aquela tarefa anterior de acompanhamento de orçamento, e agora na mesma ligação para ele eu já estou fazendo a negociação do prazo de entrega. Então essa atividade eu crio no momento que eu ligo para o cliente. Qual que é o proprietário? Eu deixo o meu nome aí. Quando que eu vou fazer? E eu quero um lembrete. Lembrando que isso daqui é um lembrete. Eu clico aqui. Eu quero que ele me lembre para eu não esquecer, né? Quero que ele me lembre uma hora antes para chegar cedinho e já saber. Não quero que ele repete esse lembrete, porque eu vou conseguir. No dia que ele me lembrar, eu já vou fazer a ligação. E advertência pop-up, novamente. Vocês vão ver que o pop-up é bem interessante. Mais campos? Quero sim. O nome do contato, Josidit, que eu posso colocar algum outro contato também, tá? Eu posso selecionar qualquer contato aqui, mas nesse caso é a Josidit que eu quero ligar. E a descrição. O cliente solicita... Isso aqui é para me lembrar, tá? Só lembrando que isso aqui é uma coisa que eu uso para me lembrar no dia que eu vou fazer essa atividade. O cliente solicita prazo de entrega de 3 dias. Quase impossível. 3 dias. E aí eu clico em pronto. Então ele colocou todas as informações da atividade nova que eu estou criando e vai colocar em salvar. Ele não deixou... porque... Não me deixou criar aqui, não sei porquê, vamos ver.
Tem algum probleminha aqui que ele não está deixando eu fazer, mas vamos ver. Ele não está me deixando criar essa tarefa por algum problema. Talvez eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Mas vamos ver se eu consigo criar agora. Vou colocar aqui só como exemplo, para ver se o sistema deu problema, por que ele deu. Lembrando que essas informações aqui nada são relevantes, só quero salvar mesmo. Eu acho que é o sistema que está dando algum probleminha. Deixa eu atualizar ele aqui. Então, mais tarefa. Só lembrando aqui, a gente estava na página de atividades, eu entrei na atividade, completei ela e já tentei criar uma atividade ali direto. O sistema muitas vezes dá uma travadinha ou outra por causa do horário que eu estou entrando agora, que está bem tarde, e eles fazem muitas vezes manutenção nesse tipo de horário, assim, de madrugada. Então, eu posso criar uma tarefa a partir do botãozinho que eu mostrei na parte 2, diretamente. Ou, como eu mostrei para vocês aqui, esse botãozinho mais tarefa, que aparece no módulo atividades. Então, eu quero mais tarefas. Dá no mesmo. Proprietário da tarefa Evana, apresentar levantamento, vamos ver. Negociação de prazo de entrega. Né? Lembrando que essas informações eu já tinha preenchido, eu estou só colocando como contato. Aqui eu vou ter que relacionar. Como assim relacionar? Como eu tô criando uma tarefa do zero, eu tenho que falar para o sistema as informações que eu quero relacionar. Então, a empresa Google, que vai aparecer daquele canto direito, que eu falei para vocês naquela hora, as informações da empresa Google. A prioridade altíssima, a situação não começou ainda. Eu não preciso de nenhum lembrete agora, vamos supor que eu aceito isso. Bom, criou a atividade. Aquele probleminha lá era só do horário. Criou a atividade para eu fazer. Voltando para a página inicial, para concluir essa parte aqui, negociação de prazo de entrega, que é a atividade que está aberta para mim. Aquela outra atividade eu fechei, por isso que ela não está aparecendo mais. Certo? E para hoje, o que eu tenho? Para hoje eu não tenho nenhuma atividade. Se eu marcasse essa atividade aqui para hoje, ela apareceria aqui embaixo e aqui em cima. Mas é uma forma legal de ver. Bom, no próximo treinamento, a gente vai ver a parte da negociação, como eu atualizar o estágio, que na verdade a gente já sabe, executar tarefas que a gente também já aprendeu, agendar novas tarefas a partir dela, a gente vai solicitar a autorização de alguma condição especial de entrega, ou de prazo, ou de preço. Certo? Então, até o próximo treinamento.